Agora, o Felipe Monteiro, a pesquisa aponta também que 31%, os outros não souberam identificar propriamente, mas 31% afirmam que este governo é o principal responsável pelo escândalo da fraude do INSS. Eu vejo o governo falando, não, mas a gente, foi esse governo que descobriu, como se a Polícia Federal fosse um órgão de governo e não um órgão de Estado. E que nós é que estamos tomando providência. Mas por que existe esse descompasso entre a percepção da população e o discurso que o governo está fazendo para a sua bolha? Ô, Capês, não dá para o governo tirar a responsabilidade da crise do INSS. Não é claro que começou bem antes, né, do governo Lula, né? Mas quando você pega, por exemplo, os números da fraude do INSS do governo Bolsonaro e do governo Lula, a diferença é gritante, né? Mais de 50 vezes, 60 vezes maior. Então o governo não vai conseguir nunca tirar a responsabilidade da crise do INSS. Mas, claro, né, foi graças a esse governo, né, por meio do seu órgão interno, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que conseguiram, de certa forma, iniciar a investigação, desbaratinar, né, a organização criminosa. E eu acho que esse governo pode fazer uma coisa muito boa, né, resolver esse problema de uma forma rápida. Porque eu acho absurdo a gente imaginar que os idosos, os aposentados e pensionistas têm que esperar o trânsito julgado do processo complexo, que vai demorar anos, né? Tem que esperar todos esses anos para reaver o seu dinheiro. Então, eu espero que o governo faça algum tipo de expediente para entregar para esses aposentados mais rápido possível o dinheiro que foi tirado deles, né? Isso que eu acho que tem que fazer o governo. Fazendo isso, no modo de ver, vai diminuir um pouco a crítica em relação ao governo. Mas o que a gente está vendo é o governo apático em relação à forma de devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Quero só colocar um ponto aqui, Capês, que foi colocado aqui pelo Geis, que eu acho importante, né? Eu acho que o sistema tributário do Brasil está todo errado, está todo completamente errado. Eu acho um absurdo, por exemplo, não se cobrar dividendos, né? E imposto sobre dividendos, né? Tem uma família de um banco famosa aí, que eu nem falar o nome, né? Que tirou 10 bilhões de reais por ano, né? Na crise do Covid, 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões por ano. Não vai ser tributável isso aí? Tem que tributar sim, tem que tributar sim. Claro, tem que fazer também um esforço para dar mais racionalidade ao sistema tributário. É um absurdo a gente ter um imposto no consumo de 28% e ter um tributo na renda de só, no máximo, 27,5% de alíquota, quando o mundo todo, inclusive os Estados Unidos, cobra mais de 35%, né? França, 45%, Estados Unidos, 37%. Então, nós temos que racionalizar o sistema de modo a ter dinheiro para investir em políticas públicas necessárias para agradecer o país e agradecer o povo brasileiro. Eu perguntei há pouco sobre a repercussão do escândalo do INSS na pesquisa. A Ellen Brown nos antecipou isso também. E aí a produção rapidamente já foi buscar a informação. Vamos ver então a pesquisa especificamente sobre a fraude do INSS. A pesquisa aponta que, olha lá, 31% acreditam que o Lula, quando fala Lula, claro, o governo, né, é o principal responsável pelo desvio de dinheiro do INSS. 14% culpam o próprio INSS. Vamos lembrar que tem um operador que estava lá, o ministro da Previdência Social se omitiu, enfim. 8% acreditam que a responsabilidade é das entidades que fraudaram assinaturas dos aposentados. Tá aí, já estou somando 53%. Apenas 8% atribuem ao governo Bolsonaro. Então, parece que está ruim a comunicação do governo aí. 1% dos aposentados cita que os aposentados são culpados, porque, na verdade, o coitado do aposentado, pensionista lá, mas tem gente que pensa de tudo, né? Outras causas, em gerais, no picadinho, são 12%. E 26% não souberam responder. Meu querido Leandro Ferreira, hoje o Leandro sempre pacífico, calmo, tá bravo comigo, ele tá nervoso comigo e eu gosto, porque quando ele fica nervoso ele rende mais, ele vai até o limite. Leandro Ferreira, ao que você atribui o fato do governo estar sendo considerado culpado? Governo mais INSS já são 45%. Capês, eu acho que o brasileiro, e em muitos outros países isso acontece também, ele tem uma percepção de injustiça.
generalizada, né, com a política e com o governo, né? Isso para todos os governos, né, mas quando acontece algo desse tipo, né, a notícia estoura durante um determinado governo, a tendência é que esse governo seja responsabilizado por aquele sentimento de injustiça. Um pouco na linha do que colocou aqui a Ellen, né? Acho que existe uma percepção sobre a microcorrupção, Ellen, mas também ligada a uma percepção de injustiça de maneira geral, né? E eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer, como pessoas que estão falando para um público mais amplo, ou quem está estudando, ou quem está liderando grandes negócios, é de organizar isso, não no sentido de se aproveitar do sentimento de injustiça ou no sentido de se aproveitar da ansiedade do povo em querer resolver as coisas. A gente precisa organizar isso para, de forma saudável, colocar para onde devemos ir agora, né? Inclusive é o nome de um livro famoso do Martin Luther King Jr., para onde vamos daqui para frente. E o para onde vamos daqui para frente não cabe essas posições de colocar no colo de alguém um problema que é do Estado brasileiro. Inclusive um problema, como colocaram aqui o PP e o Jason, sobre a carga tributária, que é mal distribuída, que é injusta. Essa sim, né, tem um sentimento de injustiça, mas você não vê as pessoas que se aproveitam disso, né, dizendo na mídia que é injusto cobrar o imposto no Brasil da forma como se cobra. Quer ir lá colocar no colo o sentimento de raiva do Lula ou de quem quer que seja, né? Então, eu acho que a nossa função é outra, a nossa função é de problematizar, de olhar para a história do país, entender como a gente chegou até aqui, né? E tentar, ao máximo possível, construir entendimentos sobre aquilo que são fatos, né? E o fato é que essas entidades, se você somar ali, por exemplo, na pesquisa sobre o INSS, não sei se a produção consegue voltar aquele gráfico, né? Se você voltar ali, você vai ver, por exemplo, que tem uma parte considerável que coloca na conta das entidades que descontam... 14%. Que descontam 14. as aposentadorias como responsáveis. Sabe o que isso significa? Significa que um processo histórico permitiu que isso acontecesse, né? Essa turma que entrou ali, ó... A seu pedido, isso é uma ordem. Olha só, pois é, vamos lá. As entidades que fraudaram a assinatura dos deputados, dos aposentados, né? 8%. O governo Bolsonaro, 8%. O INSS, que credenciou no governo Bolsonaro toda essa turma, você soma 14 com 8 com 8, é a matemática que mostra que o problema está em administrações anteriores, está em outro lugar que não o governo, né? Então eu acho que é cômodo a gente ficar jogando no colo do Lula, porque tem gente ganhando em cima de fazer isso, quando na verdade a gente sabe que essa investigação começou no segundo semestre de 2023. Né? Ela se revelou agora porque teve a fase da polícia que prendeu todo mundo que estava já com caso sólido o suficiente para isso. Mas ela começou no segundo semestre de 2023, o que significa que depois de algum tempo, PP, por mais que os descontos no governo Lula tenham sido maiores, a investigação começou no segundo semestre de 2023, só que precisou de um tempo para construir aquilo que na justiça dificilmente será derrubado, que foi essa injustiça cometida contra os aposentados. Vou falar uma coisa para vocês. O Leandro é craque. É um malabarista das palavras. Porque está aí no gerador de caracteres. 31% acreditam que é o Lula e 8% que é o Bolsonaro. Então ele diz que a pesquisa concluiu que o pessoal pensa que a culpa é do Bolsonaro. Eu adoro o Leandro. Mas como é que... Então, agora, querida Ellen Brown... 31% Lula, 69%... 31-8. 31-8, então... Já pensou uma partida de futebol? 39-31. Você perdeu por 31-8, você acha que ganhou. Mas, Ellen Brown, eu quero fazer aqui uma justiça. Eu acho que dizer que a culpa é do presidente Lula em termos de responsabilidade ou do ex-presidente Bolsonaro, eu acho que é minimizar o problema. Você está levando o problema para um patamar de discussão política. E quando você politiza uma questão que é criminal, eu acho que você tira um pouco o foco. Olha, me parece que o que a pesquisa refletiu é o fato do ministro da Previdência Social, então, Carlos Lupe, ter recebido uma informação em junho de 2023 de uma advogada que estava ali presente, que estava ocorrendo fraudes, e ele não ter aceito colocar aquilo em discussão nem pautado para a próxima reunião. Que ali se encontrava o número 2, que é o atual ministro, não é? Que se encontrava lá na reunião, se omitiu também e continua lá por indicação
do Carlos Lupe. Então, aí o governo mostra que talvez não tenha enfrentado com a transparência e efetividade que a população queria. Eu queria ouvir você, como é que você encara esses percentuais apontados pela pesquisa? Sob 2 aspectos, tá, Capês? O primeiro aspecto é o da comunicação. Ficaria, em termos de estratégia de comunicação, relativamente fácil você apontar esse escândalo como uma espécie de herança de governos anteriores e liderar a indignação popular. Era isso que tinha sido feito, né? Bom, eu estou liderando a indignação popular com algo que começou anterior a mim e que eu estou ajudando a desvendar. Não foi isso que a gente viu. E não foi isso que a gente viu justamente com a demora para a substituição do Lupe, a substituição do Lupe pelo meia dúzia, né? Os 6 pelo meia dúzia. Então, que não muda muita coisa ali dentro desse aspecto em termos de envolvimento, de conhecimento da causa. Então, o governo falha aí. O segundo aspecto que me chama a atenção é o meu instituto está fazendo uma pesquisa, um levantamento sobre percepção popular desse caso. E uma coisa que está aparecendo, é curiosa, que eu vou compartilhar com o ouvinte, volta e meia as pessoas falam, não, porque o careca do INSS. E esse careca do INSS, que na verdade é uma alusão ao Antônio Carlos Camilo Antunes, que é um lobista ali envolvido na história, ele aparece como um arquétipo dessa corrupção comezinha, cotidiana, que irrita muito mais o cidadão do que o grande mensalão, sabe? Então, é muito interessante quando a gente conversa com a pessoa comum, aquela que o avô disse, ixi, acho que me roubaram, né? O pai e a mãe disseram, acho que fui roubado. Essa pessoa, volta e meia na conversa, ali você está sentado no grupo de qualitativa, as pessoas estão conversando, e elas dizem assim, não, porque, veja bem, eu estou aqui pagando meu imposto, e o careca do INSS fatura com isso, né? Então, esse arquétipo é o que está muito colando e funcionando em termos de comunicação junto com a população em geral, e aí corrobora com essa percepção da pesquisa da Quest. Agora, muito bem colocado, Hélio. Agora, o Jason Vieira, parece que também, não sei se talvez seja correto afirmar, que essa vinculação com o atual governo, em primeiro lugar, porque, como disse Felipe Monteiro, dos 6,3 bilhões que se dizem ter sido desviados, 4 bilhões foram neste governo, nessa gestão, que, aliás, nem terminou, né? E já são 4 bilhões quando foi descoberto. O segundo ponto foi a manutenção da mesma estrutura de comando no Ministério da Previdência Social. Ou seja, sai o Carlos Lupe, fica a pessoa por ele indicada que lá se encontrava. E o terceiro que eu queria ouvi-lo é colocar um aplicativo chamado Meu INSS. Não vai funcionar porque o aposentado fala, eu quero meu dinheiro de volta. A associação diz, não, mas você assinou. A assinatura não é minha, é falsa. Aí vai ter que ter uma perícia. Então, se o governo quisesse enfrentar verdadeiramente essa questão, ele diria ao seu ministro da Justiça para estruturar uma gigantesca força-tarefa para fazer as perícias mais rapidamente, para fazer a AGU e contra 31 das 33 associações. A CONTAG e a CONAFER foram poupadas, a AGU não ingressou com ação contra elas, e são as que mais são suspeitas de terem feito os desvios. Como é que você vê essa percepção diante de uma ação do governo que se limita a dizer a culpa é do governo anterior e não faz toda a sua lição de casa? E só para antes de você responder, eu quero parabenizar o controlador-geral da União, um homem sério que fez um belíssimo trabalho, o Vinícius Carvalho. Queria te ouvir. Vamos lembrar um ponto importante. A Polícia Federal foi que deflagrou todo o processo, apesar do aviso ter sido dado antecipadamente ao Ministério da Previdência Social. Outro ponto importante, nós tivemos a mudança na lei no final do governo Bolsonaro para evitar que houvesse essa série de descontos. Na verdade, acho que foi mais para o começo do governo Bolsonaro e no final do governo Bolsonaro o Congresso derrubou esse processo. Jason, o Bolsonaro fez a medida provisória 871 e em 2019 o Congresso que estava lá jogou para... Que diz essa medida provisória? O aposentado ou pensionista que assina e autoriza o desconto, a cada ano ele tem que ser consultado se ele quer que continue tendo desconto, o que vai dificultar a fraude. O Congresso chega e diz, não é a cada ano, é a cada 3 anos. Isso em 2019. Quando chegou 2022, que era a hora de passar a ter o controle, o mesmo Congresso Nacional, com poucas variações de deputados, falou, não precisa ter autorização. E aí facilitou a fraude. Exatamente. Daí a gente viu a escalada, muito provavelmente veio dessa facilitação que aconteceu.
Mas acho que o problema que como nós observamos agora, o impacto direto nos aposentados e o modo como o governo vai fazer para resolver é o que tem que ser o cerne da questão, além de, obviamente, os congressistas que estão envolvidos nisso. A gente está colocando a responsabilização no executivo, mas tem uma responsabilidade grande aí no legislativo também. E outro ponto muito relevante, eu fico me sentindo mais ou menos como se fosse o Kiko do Chaves, quando dizem que o Tesouro vai pagar a conta, né? Porque o Tesouro sou eu, o Tesouro somos nós todos aqui, ou seja, dinheiro do Tesouro é dinheiro do pagador de impostos. E aí vai ter que acontecer de alguma maneira, não tem jeito, vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, pagar esses aposentados, porque são pessoas de extrema fragilidade, especialmente financeira, e não dá para ficar esperando. Porque se ficar esperando exatamente como o presidente Lula falou ontem, que quando perguntaram para ele, ele foi meio sabãozão, disse, não, mas precisamos ver as responsabilidades, as pessoas precisam se defender. Eu até concordo, óbvio, isso é o preceito básico da lei. As pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Mas com as provas que são literalmente provando o contrário, que as pessoas não são inocentes, o processo, pelo menos, de devolução dos recursos, de captura daquilo que se consegue capturar em termos de resolução, ou seja, apreensão de bens, e que a gente sabe muito bem que esse tipo de dinheiro desaparece, vai ter muita dificuldade, você vai recuperar mais ou menos 1/3 disso. Isso daí é um problema gravíssimo para o Brasil. E aí, mais um risco fiscal, mais um problema de elevação do gasto público, que esse vai ter que entrar via emergencial, alguma coisa parecida, porque não dá tempo. Porque se deixar pela velocidade da justiça brasileira, que quando os casos são sérios, demora demais para julgar, parte desses aposentados sequer vai estar vivo para receber.